Aprenda agora essa decoração que dá pra fazer com qualquer desenho. Eu já tenho o nosso biscoito amanteigado com castanha. Castanha é opcional se você quiser colocar, mas fica bem mais gostoso. Então agora, como isso aqui é uma pintura, eu sempre boto a minha base branca. Pego o meu qualquer desenho, porque o desenho que eu peguei foi esse. Então ele não tem fundo, então eu criei um fundo para ele. Então você pode criar qualquer fundo para esse desenho. Então, o primeiro passo, vamos cortar o nosso desenho que nós vamos utilizar. Sempre um desenho que vai caber no seu biscoito, então perceba sempre isso. Então corto todo em volta para tirar, para depois a gente separar. O que eu tenho que separar agora? A cabeça do corpo. Ó, tem um pedacinho aqui do negócio da orelha. Mas agora eu vou separar mais partes. Vou separar as orelhas e o corpo da cabeça. Então aqui, ó, vou tirar a cabeça daqui. Isso você pode fazer, gente, tanto para bolo, pra decorar o bolo, não tem problema nenhum. Pode usar para cupcake, fazendo uma decoração menor, né? Ó, separei a orelha do corpinho, da cabeça e o corpinho aqui, ó, todos separados. Vou fazer agora primeiro cobrir o meu biscoito com uma base branca. Você pode colocar CMC se quiser na pasta americana, se não, pode ser sem também, não tem problema. O molde que eu tinha feito de papel acabou rasgando, então eu coloquei o próprio biscoito em cima, devagarzinho para não sujar, só para cortar o tamanho. O que eu faço agora? Passo uma camadinha de chocolate aqui para nossa pasta americana, dá uma grudada, meu chocolate tá aqui ao lado. Então eu dou uma cuidado para não deixar muito na beirada, para poder não ficar vazando o chocolate. Esperar nesse processo aqui, se quiser esperar endurecer um pouco, secar um pouco o chocolate para depois ficar mexendo para pintar, também não tem problema. Até melhor para sua pasta americana não ficar escorregando. Mas aqui vai ficar endurecendo enquanto eu corto o nosso stitch ali. Nessa modelagem eu fiz na hora em cima do biscoito, mas você pode adiantar essa modelagem, gente, até 15 dias antes, que não estraga, só a modelagem. E no dia, ainda mais quando é em quantidade, então sem problema, se você quiser fazer toda essa parte branca, todo o stitch, toda a pintura 15 dias antes ou 10 dias antes, para adiantar o seu processo. Colado, deixa ele aqui no canto. E agora nós vamos cortar o stitch para colar em cima do biscoito. A pasta americana que eu tingi aqui foi um azul anis com um pouquinho de azul marinho para poder chegar nessa cor. Não posso deixar muito fino essa parte do stitch, não. Vou colocar nossa cabeça do stitch aqui, vou cortar em volta exatamente do tamanho do desenho. Cuidado se você estiver usando um bisturi igual ao meu, para você não cortar o seu tapete de silicone. Ó, vou cortar exatamente do tamanho. Ó, aqui ficou um pouquinho maior, corto aqui. Cortar em volta dele todo. Ah, é no cabelinho? Olha o que eu vou cortar. Vou cortar tipo um triângulozinho e depois eu faço o formato do cabelo dele. Tá cortado. Vou deixar aqui que ainda vou cortar o corpinho. Sempre passo a mão em volta, para poder não ficar com essa cara de corte para o nosso corpo. Ó, cortar exatamente do tamanho. O bracinho aqui, ó, eu vou cortar mais ou menos isso aqui igual, porque eu vou colocar outro braço por cima, para ter volume igual ao desenho. Não sei se você percebe aqui, ó, tem um volume, deixa eu virar de lado. Tem um volume o bracinho dele, então eu coloco a mais esse braço. Corpo cortado, cabeça cortada, eu vou cortar uma parte dos olhos aqui para ver se ele tá tão fininho. Sempre é bom que na hora que você terminar de usar, coloca no saquinho. Esses aqui estão sem saquinho, mas coloca no saquinho para ele não ressecar, hein? Lembra disso. Vou colocar o rosto aqui em cima, deixa eu ficar aqui. Ó. Vou marcar, pode ser ou com a sua esteca com pontinha, ou com o bisturi, a marcação da onde que eu vou ter que cortar os olhos. Eu vou com essa de ponta aqui, ó. E vou pressionar exatamente onde que vai ser os olhos. O problema do stitch é que os olhos aqui, ó, fica bem na pontinha. A beiradinha dele eu não corto. Ó. Marcou, bisturi para cortar isso. Dá uma seguradinha aqui, ó. Agora você vai cortar exatamente aonde você marcou. Chega aqui nessa beiradinha, eu vou devagarzinho para poder não cortar a beiradinha dele. Ó. Devagar, para poder também ele não abrir muito. E aumentar mais o roxinho do que deveria ser o tamanho.
Dá uma seguradinha, volta. Ah, não sei se eu estiquei ele muito. Coloca aqui, ó, em cima, só pra ter uma noção se ele esticou. Não, não esticou. Ó, esse lado aqui, ó, tá grudando pra caramba aqui. O que que eu faço? Vou dar uma ajeitada aqui, ó. O importante é que o olho azul fique mais fundo do que o corpinho dele. Você tá percebendo aqui? Tá mais fundo do que o corpinho. Tem que ficar desse jeito. Tem que ficar o preto rente ao azul. Então eu não posso deixar esse aqui, ó, grosso. Esse aqui tá grosso demais. Ó, vou colocar aqui. Tá menor, mas eu venho agora com a minha colherzinha e vou dar uma leve esticadinha pra dar uma grudada na beirada. Coloco. Acho que na hora que eu esticar não vai ficar alto não, ó. Já molhei o cantinho pra dar uma grudada, venho com minha esteca tipo colherzinha e dou uma ajeitada. Fiz uma bolinha, apertei, ó. Vou medir aqui, ó, tá do tamanho do meu preto aqui, mas será que vai ficar passar muito dos meus olhos aqui, não? Deixa eu afinar mais ele aqui. Coloca em cima aqui, ó. Pode abrir mais um pouquinho. Eu tô dando uma ajeitada no próprio desenho, tá vendo? Venho aqui com o bisturi, pego ele e colo ele no meu desenho. Ó, dando uma ajeitada. Vou colocar aqui e vou aumentar ele aqui pra poder ficar igual ao outro lado. É maior um pouca coisa, né? Ó. Vou até umedecer para poder ele colar aqui, ó. Eu quero que cole aqui e aqui. Normalmente o brilho dos olhos, se eu colo aqui, o outro é do lado de cá também. O Stitch não. Os olhinhos dele tá colado tipo um estrábicozinho. Mas eu vou colocar conforme o desenho. Ó, vou colocar um. Mas no meu eu coloquei a mais, para ter um brilhozinho a mais. Vou colocar o outro do outro lado. Ó, esse meu lado de cá ficou menor. Vou até aumentar aqui pra ver se vai ficar do mesmo tamanho. Agora eu vou fazer um menorzinho que eu quero que fique com 2. Não quero que fique igual ao desenho, não. Vou colocar um menorzinho aqui embaixo. Ó. Coloco sempre aqui, ó, dou uma giradinha. Aonde que é esse desenho? Eu posso dar uma marcada. Se quiser colocar o nosso desenho em cima, só pra você ter um guia. E fazer assim, ó. Aí ele tem que ficar aqui dentro, ó. Fiz uma marcação, venho aqui em cima e coloco na marcação. O meu deu uma leve esticadinha a mais. Eu vou diminuir. Passou daquela marcação que eu fiz. Aqui, ó. Direção da onde que é o nariz. Vamos agora começar a pintar. O que que eu faço? Eu defino aonde que tem que ser, aonde que é a do mar e do céu. Então eu vou pegar uma folha de papel. Olha, com o aerógrafo da Ino, eu tô usando o aerógrafo da Ino Aerografia. Eu tô usando uma caneta número 5. Se você quiser tiver a número 2, não tem problema. Eu vou começar a pintar porque o meu biscoito aqui, ele já clareou com a luz, ele acaba clareando. Então se você fizer um desenho, sempre tampa num lugar bem escurinho para ele não ficar claro, porque a cor muda. Essa orelhinha dele era rosa, acabou clareando ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar primeiro esse fundo que é amarelado e alaranjado. O que eu faço? Defino da onde que vai ser o mar. Então aqui, ó, daqui pra cima vai ser o céu. Então eu coloco um papel para não pintar. Vou colocar sempre corante no aerógrafo, é líquido. Não vou pintar só bem mais próxima, aqui ó, mais em cima do meu papel do que praticamente lá no biscoito. Pintei de amarelo, certo? Agora eu vou pegar o corante laranja para dar uma corzinha nele ali. Ó, coloquei o papel exatamente na minha linha e venho com laranja agora e vou pintar em alguns pontos só. Então, agora eu vou pintar só a parte lá de cima. Se você quiser fazer isso com pó, com corante pó, você consegue fazer com um pincelzinho tipo blush. E agora eu vou escurecer mais a pontinha lá. Ó. Então vai ficar tipo esse pôr do sol, meio que já escurecendo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pintar de azul agora na parte do mar. Vou tampar ao contrário agora. Vou tampar essa parte de cima exatamente na linha
Ver se tá exatamente aqui na linha. Vou dar uma pintada geral. Vou deixar mais claro o meio e escurecer mais na ponta. Então eu tô puxando de fora pra dentro, ó. Acabou meu corante. Ó. Coloquei o papel em cima porque eu passei pouco corante, então ele não mancha. Porque se eu tivesse passado muito, se eu colocar o papel em cima, ele acaba manchando. Aqui deu uma leve encostadinha, vou até dar uma repintadinha aqui, ó. Então tá diferente as cores, tá vendo? Vou colocar bem no meio. Com o corpinho bem encostadinho embaixo, aqui, ó. Umedeço em alguns pontos pra ele colar. E vou colocar igual o desenhozinho. Ó. Colado, ó. Pra poder ficar amassadinho. E vou medir o tamanho aqui no meu desenho pra ver se tá parecido. Tá muito grande o meu, tá vendo aqui, ó? Tá passando do desenho. Eu venho então aqui e corto. Pra ficar do tamanho do desenho. E coloco aqui. Tem outra marcação, tem uma marcação aqui da mãozinha aqui, ó. Então eu venho aqui, tem uma marcação. Vocês me marcam lá, hein? Ó, mãozinha aqui pra baixo. Vou marcar a mãozinha no local. E agora eu vou colocar ali onde que tá. Poderia ter feito antes do braço pra não atrapalhar, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma chegada aqui com o braço. Então, vem com a esteca, dar uma ajeitada. Eu vou dar uma levantadinha aqui no nosso bracinho. E colocar a mão por cima, ó. Coloco a minha orelha conforme o desenho. Vai até a beirada, Rosa. Aqui, ó. Eu não coloco... Eu meio que dou uma ajeitada na orelha pra ter um movimento, tá vendo? Ó. Vai, cola. Ó, ele tem uma viradinha ali na boca, então eu dou uma viradinha. Vou ajeitando aqui na boca dele. E corto, vou cortar no local aqui, ó. Se você quiser medir antes, cortar antes pra depois colar, não tem problema não. E passa de leve dentro da marcação que você fez. E agora eu passei preto em volta dele todo. Então, pega de levinho, ó. Aproveita e deixa o like no nosso vídeo se você tá curtindo essa decoração linda. O que eu tenho que fazer agora? A pintura do oceano. Tinha aqui. Eu fiz com um pincel preto um coqueirinho aqui na ponta. Ó, eu fiz aqui, ó. Deu uma sujadinha, como se fosse uma ilha lá distante. Vou fazer o coqueiro. Vou fazer, ó, um tronco, que é só puxar um cabinho. Agora eu vou fazer o coqueirinho, ó. Vou puxar um fio pra cá. Então vamos ao nosso coqueiro. Eu puxei uma linha pra cá, puxei uma linha agora pra cá e vou fazer os fiozinhos do coqueiro, ó. Fazer vários fiozinhos assim, ó, pro lado de cá também. Vou fazer outra linha, ó. Faço a linha do coqueiro e agora eu vou fazer os galhos para um lado, vários rabisquinhos e pro outro. Pra cima agora eu vou fazer, ó, uma linha pra cima e vários rabiscos pra lá e pra cá. Fazer mais um, deixa eu virar aqui pra você, pra eu não ficar na frente. Vou fazer mais dois coqueiros, ó. Uma linha primeiro e depois rabisco pra cá, com a mão bem fininha, não aperta a mão para os rabiscos ficar bem fino. Vou fazer um pra cima, um rabisco pra cima e linhas pra cá e linhas pra lá. Tá vendo, ó? Um coqueiro. E vou primeiro fazer a linha do coqueiro, que ele é meio tortinho, ó. Não sei se na gravação vai ouvir que tem na rua alguém buzinando toda hora. Ó, outra linha do coqueiro. Ah, não sei desenhar coqueiro. Se quiser imprimir alguma coisa e colocar pra poder riscar pra depois você desenhar, sem problema nenhum.
Agora eu vou pegar, ó, mais marronzinho e vou fazer linhas. Ó. Vou fazer até lá em cima pra poder meio que pintar isso tudo aqui, ó. Sempre devagar pra eu não perder a ponta desse meu pincel fininho. Marrom. Deixa eu virar pra cá pra vocês verem. Vou fazer uma linha pra cá, certo? Vou pegar o verde agora e vou fazer vários traços assim, ó. Pra fazer o formato das folhas do coqueiro, ó. Eu vou fazer do lado de cá também. Olha, aqui, ó, eu deixei o pincel muito sujo de tinta, não fica as linhas, tá vendo? Tem que tomar cuidado pra ficar bem fininho. Tira o excesso, suja, tira o excesso e pinta. Pega o nosso pincel, ó, vou dar uma misturadinha. Ficou muito líquido, eu quero mais. Mais pastoso. Olha como é que fica, tipo uma pastinha. E agora eu vou dar umas batidinhas aqui, ó, como se fosse o mar que tivesse batendo as ondas aqui. Bato também aqui, ó, eu quero essa parte grossinha da pastinha que nós fizemos. E aqui no mar eu dei uma leve sujada, assim, ó. Em alguns lugares eu encosto, outras eu só... Tá vendo? Pra imitar uma onda. E lá em cima eu também sujei pra imitar nuvem. Então eu vim aqui, ó. Ó, vou só dar uma encostadinha em alguns lugares. O que eu faria aqui? Eu esperaria secar pra vir de novo e sujar com a minha onda aqui, ó. Deixo até grossa a minha pastinha pra ela ficar branca. Porque só vier um pouquinho, vai puxar cor, não tem jeito. Então sempre eu deixo secar pra depois fazer isso. Ó, e deixo uma pastinha mesmo pra ela poder ficar branca. Ó, vou deixar mais aqui, ó, pra vocês verem. Deixo grossa em alguns pontos. Gente, é sua criatividade nessa hora. Vou colocar aqui o link do próximo vídeo pra você aprender a fazer o bolo, pra colocar essa decoração linda, que toda semana eu tô trazendo dicas e receitas pra vocês. Segue a gente, deixa o like, hein?